quero falar sobre a exposição Retroperformance, que está na Caixa Cultural, no centro do Rio de Janeiro, e que fala de vestígios de performances realizadas nos anos 80 por artistas do eixo Rio e São Paulo. Essa exposição é muito legal. Eu quero falar primeiro da Márcia X, que é uma artista que eu gosto muito. Ela está lá com o trabalho Exposição Ícones do Gênero Humano. Do que se trata? Ela fez uma exposição no espaço Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, e ela chamou os convidados, e quando eles chegaram lá, não havia nada além do espaço em branco, do espaço vazio, aliás. E o que aconteceu? Ela tirou fotos e filmou essa interação com as pessoas, e no dia seguinte colocou essas fotos no lugar expositivo. Ou seja, a exposição dos ícones do gênero humano eram as próprias pessoas que estavam visitando a exposição. Ou seja, todo mundo, de certa forma, estava performando com a Márcia X, que comentava o que estava acontecendo, e esse trabalho é muito legal. Ele está lá representado num pequeno espaço com um caderno de assinaturas, como se fosse a exposição da Márcia X. E o convite da Márcia X também é muito interessante, porque é ela com seu duplo de biquíni e com um colar que parece um suporte de bujão de gás. Então tem essa coisa nonsense da Márcia X, e também muito contestatória, muito questionadora. E ela também tem um trabalho lá com o Alex Hamburger, que é uma performance que foi realizada na Sala Cecília Meirelles, onde os dois entraram num concerto em homenagem a John Cage. John Cage estava na plateia, e eles entraram de uma forma inusitada, dirigindo dois velocípedes. Então, esses velocípedes tratavam, de certa forma, de dialogar com o trabalho Piano Toy do John Cage. E esse X da Márcia X, a gente pode fazer um paralelo com um trabalho do coletivo 3 Nós 3, que colocava um X na porta da galeria, como se estivesse lacrando galerias de arte, e colocavam também um cartaz que dizia o seguinte: o que está dentro fica, o que está fora expande. Então eles falavam, de certa maneira, dessa crítica do espaço expositivo, da relação arte-vida e assim por diante. E o coletivo 3 Nós 3 foi formado por Udnilson Júnior, Rafael França e Mário Ramiro, no final da década de 70. Eles faziam intervenções urbanas onde, por exemplo, ensacavam a cabeça de estátuas que estavam nas ruas, e depois, como uma estratégia de mediatizar aquilo, eles ligavam para as redações de jornais como se fossem moradores indignados com aquelas ações, e com isso eles ficavam com os vestígios jornalísticos daquele trabalho, apropriando-se daquilo como se aqueles vestígios fossem seus próprios trabalhos. E isso aconteceu também com a performance onde eles colocaram uma grande lona em cima de uma ponte em São Paulo, e também essa lona foi televisionada, e essa entrevista também aparece como um dos seus trabalhos. Então o coletivo 3 Nós 3 fazia essas intervenções urbanas, questionando muito esse lugar da arte, onde a arte acontece. E aí uma dupla muito legal também é a dupla especializada, formada pelo Alexandre da Costa e o Ricardo Masbal. Eles nos anos 80 faziam cartazes, panfletos, atuavam com vídeo, e confundindo a imagem de um vendedor com a imagem de um artista. Então, se apropriando dessas mídias da sociedade de consumo, para repensar, para questionar qual era o papel de artista. O artista verdadeiro é aquele que está na galeria? O artista é aquele que está no museu? Então, um panfleto muito interessante deles dizia o seguinte: o que é ter sucesso numa sociedade de consumo? É virar um produto. Então, o artista, para ser sucesso, tem que virar um produto, tem que vender a si mesmo. Então eles colocavam cartazes com os nomes deles nas ruas, em forma de lambe-lambe. E tem uns vídeos muito engraçados, muito curiosos lá na exposição, onde eles faziam talk shows e sorteavam desenhos, esse tipo de coisa. E também faziam ações musicais. Tem um violão lá
com a assinatura deles, relembrando esse fetiche assim da assinatura, né, do popstar. Então eles atuavam também em festivais e etc. Eles têm um trabalho muito interessante fora desse espaço museológico. E é muito legal ver nessa exposição o trabalho do Aimberê César, porque ele trata exatamente dessas questões de agora, né, dessa tentativa de censura às artes, que partem muito dessa questão do nu. E é isso o material, e é esse o material do Aimberê. Tem, por exemplo, um vídeo onde ele vai na exposição da Márcia X, que está expondo o seu trabalho Fábrica Falos, onde existem vários pênis de borracha enfeitados com brincos, com apetrechos diferentes, e ele vai lá filmando essa exposição completamente nu. Então ele, ao mesmo tempo que vê, é visto, registra as impressões das pessoas. Existe, por exemplo, um trabalho agora que a artista Milo Moiré fez, que é bem parecido. Ela sai nua pela rua com um óculos que filma as pessoas, as reações das pessoas. Então, para questionar, né, quem vê, quem é visto, quem se escandaliza, quem trata aquilo com naturalidade, como é que é a relação das pessoas, o que é a relação das pessoas com a arte. E ele também fez isso na Eco 92, junto com uma pessoa que tinha um arco e flecha. Então, lembra um pouco dessa questão do nudo índio, né? Mas essa pessoa com o arco e flecha estava vestida. E tem uma foto muito interessante de um guarda civil que vai lá falar com a Aimberê. E o Otávio Donassi vem com as suas videocriaturas, que é uma problematização do corpo, né? O que é corpo, o que é máquina, o que é máquina-corpo, o que é a TV acoplada a um corpo. E esse trabalho foi feito pensando primeiramente num teatro, né? É um tubo de TV gravado a imagem de um rosto que é reproduzida em cima de uma pessoa que está com um pano preto e que performa com esse equipamento. E é um trabalho muito legal e icônico dos anos 80. O Guto Lacaze, em 1983, fez a sua eletroperformance. Ele reconstruiu a bobina de Nikola Tesla. Nikola Tesla pensava numa possível distribuição gratuita de energia elétrica. E o Guto Lacaze, então, fazia esquetes e truques científicos. Ele brincava com essa ideia de arte e ciência, inclusive teve uma participação periódica num programa chamado TV Mix, onde ele apresentava essas esquetes, esses truques, brincando com a ideia de demonstrações científicas. É muito engraçado ele tratando uma mala, por exemplo, como de uma maneira assim mais asséptica, falando de como que a gente tem que abrir a mala com certos materiais específicos. É muito legal o vídeo dele. A Lucila Meirelles e o José Roberto Aguilar, no final dos anos 70, foram para o Japão e conseguiram comprar uma filmadora portátil Betamax Sony. Eles começaram a partir daí a fazer videoarte. Tem um vídeo lá na exposição onde eles gravam a lua e performam com a câmera, fazendo movimentos. E esses movimentos lembram ideogramas. Tem também um vídeo onde ela performa em frente a uma projeção de um filme, lentamente, e esse trabalho chama-se filme policial. A Lucila também fez com o Geraldo Anhaia um filme chamado Pivete, e esse filme era exposto numa TV, na TV Cubo, e eles colocavam essa TV na rua. E é importante lembrar que nos anos 80 só existiam 5 canais com uma recepção nem sempre muito boa, né? Então era uma espécie de TV alternativa na rua. A Leonora de Barros fala dessas conexões entre a palavra, a imagem, a linguagem, a poética, e lá na exposição tem uma sequência de fotos onde ela, por exemplo, coloca a língua numa máquina de escrever e depois numa máquina um pouco mais moderna. Tem um outro trabalho também onde ela escova os dentes e a espuma da pasta vai cobrindo o seu rosto até ela ficar totalmente tomada por aquela espuma. E o Renato Cohen pensa essas relações entre teatro e performance, numa pesquisa por novos suportes da cena. Ele está lá com registros dos espetáculos Magritte, Espelho Vivo e A Vitória sobre o Sol.
E o Renato Cohen também pesquisa novos meios de expressões sonoras. Ele usa, por exemplo, a linguagem Zaun, que é uma linguagem expressionista, criativa, artística, que lida com essa questão da criação da palavra nova, de novos significados. Em outros espetáculos ele também é criticado por não ter uma linguagem específica, não ter fala. E logo depois que eu saí dessa exposição, fui para a Praça dos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro, ver o Tá na Rua, que é o teatro do Amir Haddad, ver os atores performando lá, e é um teatro também sem fala, e é tão potente, né, essa coisa do corpo, da linguagem do corpo, e ao mesmo tempo o Amir Haddad fala que, ao mesmo tempo que o teatro dele não tem fala, ele lê muito, né, para aquilo se sedimentar, para aquilo se solidificar. Então a gente percebe que essas questões teóricas estão muito presentes nessa relação da geração anos 80, principalmente no sentido de faça você mesmo, do do it yourself, do movimento punk surgido na época, com os novos meios de comunicação, com os novos meios de possibilidades de barateamento das mídias, como por exemplo o Xerox, o Lambi Lambi, como por exemplo comprar uma filmadora, e todo esse movimento tão grandioso, tão importante, tão avassalador, né, que estava entrelaçado com as novas liberdades democráticas que estavam acontecendo nos anos 80. Então, relembrar essas ações através desses vestígios, como croquis, desenhos, cadernos que estão lá na exposição, é muito importante num momento como esse, no momento em que há uma possibilidade de censura às artes, onde há uma possibilidade de um levante que quer limitar as artes, que quer limitar as expressões artísticas.